Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Antes de mais nada, mandar um abraço a Neto, não o político, mas ao do salão, da qual tive essa semana a cortar o cabelo. Ele e o William, a Neto. Vamos lá. A distopia jurídica ou a burrice constitucional? O julgamento realizado na última quinta-feira, no STF, deixou lições e consequências. Antes de qualquer coisa, convém lembrar que a decisão desta sessão era para saber se o artigo 283 do Código de Processo Penal é ou não constitucional. Simples assim. Qualquer coisa que se diga além disto é pura fanfarronice sem amparo legal ou doutrinário. O papel de uma corte constitucional é o de julgar conforme os parâmetros do direito, como é em qualquer lugar do mundo civilizado, e não, através de suas sentenças, querer fazer políticas públicas e alterar dispositivos legais na base de suas interpretações enviesadas, tentando ocupar o papel constitucional de implementar tais fenômenos que está a cargo do Congresso Nacional. No entanto, tem ministro que se utiliza da sua verve, quase gongórica, para dar lições de como se deve orientar os fenômenos sociais, a exemplo do Barroso. A movimentação em torno do processo que julgou a constitucionalidade foi bom, em certo sentido, pois demonstrou onde estão aqueles juristas que, a despeito das paixões políticas, tiveram a serenidade e o conhecimento para apontar o lado certo das coisas. Foi dito muita bobagem, retórica e apresentadas feitiçarias jurídicas para contrapor aquilo que parecia óbvio e claro no texto constitucional, quando disse que somente após o trânsito em julgado será o sujeito considerado culpado. Não sei onde está a dificuldade de entender tão cristalina sentença frasal. Mas é comum, num debate, de um lado, sem argumentos consistentes ou movido por paixões políticas, tentar de todo modo contrapor o que se apresenta sem retoques ou discrepâncias semânticas à claridade solar do dispositivo constitucional. Ainda em placar apertado, 6-5, venceu o bom senso e aquilo que se espera de uma corte constitucional, o integral cumprimento daquilo que está dito em nossa Constituição. Qualquer coisa em contrário se enquadra naquele exotismo hermenêutico dogmático do bacharelismo tacanho que ainda impera em nossas hostes jurídicas, que felizmente não encontrou espaço no julgado do STF. A urbe, levada pelo discurso daqueles que pregam o contrário da Constituição, se assenta na única ideia de que advogam. Os criminosos agora estarão às soltas para continuar a delinquir. Muitas das vezes, tal discurso travestido de ódio não entende o que prevalece nas civilizações mais adiantadas, um princípio pouco falado, mas que deve ser sempre lembrado, o da presunção de inocência. Sem isto, viveríamos na barbárie. Aí o ouvinte me pergunta, se o indivíduo foi julgado por 2 vezes e foi condenado em ambas, já não é suficiente para prendê-lo? Mas não é dito a essas pessoas que o juiz pode adotar aquilo que já se prevê na legislação processual penal desde a década de 40, a prisão preventiva daqueles que podem voltar a cometer crimes se assim tiver elementos para tal. Isto é que precisa ser esclarecido. Não se vai soltar todos os bandidos perigosos, ou nenhum deles, como tenta propalar alguns papalvos. Se não sabe o que é, procure no dicionário o significado da palavra. Fim dos trabalhos do STF sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, vem agora o proselitismo de alguns políticos e os derrotados pela decisão da Corte. A possibilidade de alterar o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, como se isto fosse possível. Sinto dizer, mas não é. E explico mais uma vez que não é assim que a banda toca. O artigo 60, inciso 4º da Constituição, veda alteração, modificação ou extinção dos direitos fundamentais esculpidos no artigo desta Constituição. Nem por emenda ou por projeto de lei. Mas por que isso? Simples. Naquele dispositivo legal está descrito todos os direitos fundamentais, tais como o direito de ir e vir, o sigilo das correspondências, o da dignidade humana e por aí vai. Se fossem permitidas alterações nesse artigo, teríamos uma baita insegurança jurídica, sem saber se tais fundamentos de civilidade seriam ou não objeto de alterações ao sabor das vontades políticas de ocasião. Não se pode relativizar tais conquistas a despeito de não concordarmos com o que ali está escrito. Mas tem gente que se diz culta, que somente teremos um grau de civilidade se alterássemos esse artigo da Constituição Federal. Civilizado é cumprir as leis e não mudá-las a despeito de vocalizações vazias e sem amparo legal e doutrinário. O lado ruim da decisão do STF na última quinta-feira foi a fala do seu presidente Dias Toffoli,
ao afirmar que cabe ao Congresso Nacional rever o que foi decidido. Equivocada que foi a sua informação, que logo atiçou as hostes políticas mais despreparadas para adiantar projetos de emenda que altere o texto constitucional, que não permite tal desiderado. Se for aprovada tal excrescência, novamente irá bater nas postas do Supremo alguma ação de inconstitucionalidade que, por certo, declarará sua nulidade. Não se trata aqui de opinião ou posição doutrinária, mas é reafirmar que a lógica e o sentido das palavras apontam. É inconstitucional alterar o artigo 5º no todo e pronto. Ficar divagando com posições acadêmicas rasteiras e, por que não dizer ridículas, sobre a obviedade das palavras, beiram a burrice. Assim, caro ouvinte, sinto desapontá-los a respeito do que foi decidido na mais alta corte do país. Seus ministros fizeram o certo e o que se espera de uma corte constitucional, julgar de acordo com o direito e os preceitos da norma constitucional, e não para atender à voz das ruas e a alguns papalvos de academia de botequim. Assim, amigos, é o entendimento, né, que o Supremo deu de 6-5. O ruim disso tudo é que foi 6-5. Era para ser 11-0, mas não foi possível. E aí, vamos ver agora, né, o próximo passo de querer mudar a Constituição, onde não pode. E vai voltar de novo para o Supremo declarar sua constitucionalidade. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira.